Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o JF Entrevista, um programa que vai trazer assuntos diversos de educação, saúde, economia, política, meio ambiente, segurança pública, cidadania, cultura e muito mais. A cada semana, vamos entrevistar um convidado. Nosso programa de estreia é com o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos. Para participar deste programa, nós convidamos o jornalista da Tribuna de Minas, Renato Salles. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar então este programa. O nosso assunto inicial, Jovino, é o desenvolvimento econômico de Juiz de Fora e os desafios de se investir na cidade, na região. E a gente queria conhecer um pouco mais, desse empreendimento, desse empreendedor, que é o Jovino Campos, para Juiz de Fora e para Minas Gerais, né, Jovino? O senhor é um dos maiores empregadores do município, com mais de 10 mil colaboradores, né? E queria que o senhor falasse um pouco nesse primeiro bloco mais dessa questão econômica e desse desafio, então, para o investimento, o investidor, e o que está faltando, né, para melhorar essa questão. Muito obrigada pela participação do senhor. Renato, muito obrigada. Marise, Renato, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui estar na estreia desse programa, que eu espero que seja um sucesso para Juiz de Fora, né? Bom, para mim, empreender em Juiz de Fora é um desafio muito grande, como é em todas as cidades. Nunca foi fácil para o empresário. Muita gente olha o empresário que tem sucesso achando que ele conseguiu isso da noite para o dia com muita facilidade. É uma dificuldade muito grande, mas as pessoas que empreendem em Juiz de Fora são pessoas de coragem, como eu sou. Nasci em Rio Pomba há 61 anos atrás e vim para Juiz de Fora com a minha família no final dos anos 70, né? No início dos anos 70, vim para cá com 9 anos de idade e aqui vim em busca de trabalho. Na verdade, meu pai veio em busca de trabalho. Então, me sinto mais juiz-de-forano do que nunca, né? Já sou cidadão honorário da cidade, recebi essa condecoração que eu acho que me orgulha por isso. Então, a vida do empresário não é fácil, acorda e dorme pensando na empresa. E é o que acontece conosco, né? As pessoas que querem empreender, elas têm que trabalhar mais do que um colaborador, do que um funcionário. Pensar mais, né, no negócio, nas contas que tem a pagar, né, nos funcionários e nas contas do final do mês. Então é um desafio grande e é para todos, né? Igual para todos. Alguns empresários se destacam, né? Mas eu acho que é aquele que sacrifica um pouco mais do que os outros. É uma história que começou há 40 anos num bar lá em Santa Luzia, né? Conta um pouquinho disso pra gente, Jovino. Pois é, sem pretensão nenhuma, né? O meu sócio até hoje, Paulo Roberto Lopes, que é o meu grande companheiro de empresa, né? Há 40 anos atrás, me convidou para abrir uma mercearia, na verdade uma mercearia, um hortifruti lá em Santa Luzia, porque ele conta na história dele, todo mundo conhece também, Paulo Roberto, que ele já chegou a vender laranja na rua, né? E nessa época eu estava saindo do Exército, em 1980, eu servi Exército em 80, 81, 82, voltei ao trabalho como marceneiro, mas ele me convidou, no final de 82, a abrir essa mercearia, não é mercearia, um hortifruti, e que naquela época, como a gente frequentava, já era adultos e frequentava bar, eu sugeri a ele que, em vez de abrir o hortifruti, a gente abrisse um boteco. Então foi aí que surgiu o Bahamas em 1983. Já com esse nome de Bahamas? Já com esse nome, porque na época nós olhamos no Atlas lá, né, que hoje ninguém fala Atlas mais, hoje a gente olha no Google, mas naquela época a gente olhava no Atlas e eu achei que o nome soava bem para bar, né? Que a gente usava, inclusive, o apóstolo Bar, BA, apóstolo Ramas, foi assim que começou. E que depois, né, com o tempo, virou-se o nome do supermercado. Jovino, você falou um pouco da sua trajetória pessoal e também da trajetória do grupo. E eu queria entrar um pouco mais nessa questão mercadológica da coisa mesmo, né? O Grupo Bahamas hoje tem mais de 70 lojas, principalmente na Zona da Mata e também no Triângulo Mineiro. Salvo qualquer engano, são 74 lojas. E eu queria que você falasse, neste cenário, qual que é a atual perspectiva do mercado, do setor supermercadista aqui em Juiz de Fora e também da Zona da Mata. São 74 lojas, 73 em funcionamento, outra em reforma. E corrigindo um pouco o número de funcionários, aqui em Juiz de Fora, em torno de 4.500 funcionários. Somos o segundo maior empregador, depois da prefeitura, né? Como empresa privada, o primeiro empregador aqui. Então, no caso nosso do varejo, eu estava conversando até mesmo com um garotinho há pouco,
é um setor que sofre menos com a economia, né? Quando você tem queda de renda, a economia não vai bem, o supermercado sente por último, porque as pessoas não deixam de comer. Você trabalha com item de primeira necessidade. Item de primeira necessidade. O que faz, o que acontece é reduzir o consumo de alguns itens, né? Principalmente os supérfluos. Então você continua vendendo arroz com feijão, as pessoas buscam marcas mais baratas. Hoje o consumidor não é mais fiel à marca, né? O consumidor busca aquilo que dá um custo-benefício melhor, ela mede aquilo que atende, experimenta a nova marca. Isso ajuda bastante para o supermercado até na hora de negociar. E se o Bahamas, Jovino, nasceu de um bar, igual a gente contou, hoje ele é um grupo que ele tem 7 marcas, né? É bastante diversificado, tem o mercado, o hipermercado, Bahamas Mix, o Bahamas Express, enfim. Isso também ajuda a superar esses setores, essas oscilações da economia, eu digo porque você tem empreendimentos voltados para vários tipos de clientelas, de Juiz de Fora da Zona da Mata. Nós costumamos dizer que nós temos um supermercado para cada momento de compra do consumidor. Então, o mesmo consumidor pode frequentar vários tipos de lojas nossos, né? Então, se as pessoas querem comprar um volume maior, fazer mais economia, ela vai no Bahamas Mix. Que é um atacarejo. É um atacarejo, né? Que hoje nós temos 2 modelos, tem um modelo compacto e um modelo tradicional. São lojas menores que nós estamos fazendo uma experimentação e que vem dando muito certo. Ô Jovino, são muitos anos, né? 40 anos. Como se adequar a tantas mudanças? A gente viu na revista dos 40 anos alguns desafios, e aí o senhor com o sócio falando, quando chegasse um concorrente, como foi o Carrefour, era um desafio, como é que ia se fazer? Como é que é isso, os desafios que vão chegando com cada década, a tecnologia, conhecer, né, cada um desses consumidores, cada um desses mercados, as diferenças, né, de Juiz de Fora para o Triângulo, por exemplo. Como é que esse empresário tem que pensar? Como é que é essa questão? Na verdade, é um aprendizado constante, né? O dia a dia. O empresário que hoje, não só do ramo de varejo, mas em qualquer tipo de negócio, se não inovar, se achar que sabe tudo, ele pode esquecer, vender um negócio e partir para outro negócio, aposentar. Não é o nosso caso. O nosso negócio é muito dinâmico, muda todo dia, toda hora. O consumidor muda muito, ele faz novo, passa a cada dia a ser mais exigente. E falando aí da época, quando o Carrefour veio para cá, nós levamos um susto grande. Assim, muitas pessoas apostavam que o Bahamas não ia sobreviver. Nós tínhamos uma loja ali muito boa na São Vicente, que temos até hoje, reformamos. Hoje é a melhor loja de supermercado que tem aqui em Juiz de Fora. Me parece que é a que vende maior volume também, até mais que o nosso concorrente. E naquela época serviu de aprendizado. O SUS foi grande, mas a gente procurou se adequar. A concorrência ensina muito a gente a trabalhar. Então nós aprendemos muito com o Carrefour, como aprendemos com outras empresas que vieram para Juiz de Fora também. Isso ajuda a gente a melhorar. Então a gente busca, né, informações, conhecimento, não só aqui na cidade de Juiz de Fora, com o qual a gente vai, mas também até mesmo com viagens exterior, que eu tive a oportunidade de fazer algumas, em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros grandes centros, Belo Horizonte, onde a gente procura, sempre quando inaugura um modelo novo de loja, nós vamos lá para conhecer, saber o que tem de novidade e procuramos trazer para Juiz de Fora. Então o Juiz de Fora hoje está muito bem atendido a nível de varejo. Não só com o Bahamas, mas com os concorrentes que estão aqui também implementados suas lojas. Agora, Jovino, você falou que nesse tipo de setor da economia você tem que estar sempre atento e estar sempre aprendendo. Mas eu acho curioso que quando olha a sua trajetória, desde o início do primeiro bar, da primeira mercearia, do primeiro mercado em Santa Luzia, que a coisa foi crescendo, saindo, expandindo para toda a cidade, você e o seu sócio, Paulo Roberto, sempre trabalharam juntos, mas desempenharam papéis bastante distintos. O Paulo Roberto talvez com uma vocação mais para a questão da gestão financeira da coisa, você mais tino de negócio mesmo, de buscar, de negociar com o fornecedor, com o comerciante, enfim. Como é que foi essa sua formação, cara? Isso é um dom, porque você mesmo contou, você teve passagem pela marcenaria, serviu o exército, enfim. Fez uma formação, um crescimento um pouco distante disso. E já quando inicia em 83, 84, já consegue um salto muito grande, uma evolução muito grande. Isso é um dom, Jovino? Eu acredito assim, é uma vontade de crescer e desenvolver. Eu sempre fui um cara ambicioso para isso. Nunca fui contentado com aquilo que eu tinha, aquilo que eu recebi de meus pais. Na verdade, eu não tenho formação acadêmica, eu acho que eu ainda estou me formando com a vida. Então, assim, eu acho que eu só vou me formar o dia que eu aposentar ou talvez o dia que eu deixar esse mundo. Mas assim, eu estou sempre em formação, procurando aprender cada dia mais
E eu acho que isso trouxe para mim uma necessidade de me formar e aprender cada vez mais, né? O Paulo Roberto sempre na área financeira, também apoiando lá a área de recursos humanos, eu na área comercial, na área de expansão, investimento. Então eu sou um cara muito assim voltado para isso. Eu acordo pensando no varejo, eu durmo pensando no varejo, causo ciúme à minha família, à minha esposa, portanto que eu dedico a isso, mas eu dedico com prazer, não é nenhum sacrifício. Então as pessoas que pensam no trabalho como sacrifício, realmente aí fica difícil às vezes crescer e desenvolver. Mas eu faço com prazer. Gosto muito do que eu faço. E como é que é essa rotina, Joviano? Acorda cedo, é trabalho o tempo inteiro, tem outros tempos para lazer, para outras coisas aí? Tenho também, não abro mão disso não. Mas assim, eu durmo cedo, né? Muitos anos que eu não mais passo noite, não gosto de festa, com muita gente, fiquei um pouco mais restrito a isso, né? Evito bebidas alcoólicas à noite, se eu tomo um vinhozinho de leve durante a semana, durmo cedo e acordo cedo. Então, eu acho que isso é importante, né? E tem um detalhe interessante também que eu gosto sempre de falar, que as pessoas, poxa, mas isso aí não é para qualquer um, né? Vou em casa, almoço todo dia, dou aquela cochiladinha depois do almoço e acordo bastante renovado e animado para um novo dia de trabalho. Tem que se cuidar, né? Não dá para... Agora, voltando à questão dos desafios também, nestes 40 anos foram muitos desafios mesmo. De um supermercado de bairros, vocês em 1988 foram para a Avenida Rio Branco. E aí na revista é colocado, eu sei como se foi, aí o Bahamas apareceu para a cidade, para a região. Fala um pouco disso, Jovino, e também o abrir uma loja 24 horas em Juiz de Fora, que apesar do tamanho de Juiz de Fora, é uma cidade com muitas características de interior. E essa coisa da loja 24 horas também na Avenida Rio Branco, foi um desafio? É essa característica sua, ainda se desafiar o tempo inteiro? Perfeito. Até 1988, antes de abrir a loja na Rio Branco, nós tínhamos lojas em bairros, Santa Luzia, São Pedro, e aí nós aceitamos esse desafio de abrir uma loja no centro. Foi aí que a gente começou a ser mais conhecido. O Rio Branco, todo mundo sabe, né? Liga Zona Sul, a Zona Norte ali, o centro da cidade, tudo passa pela Rio Branco e nós ficamos mais conhecidos. Foi aí que a gente começou a fazer mais publicidade, televisão, rádio, e aí a cidade toda começou a conhecer mais o Bahamas. Né? E aí essa foi uma oportunidade também até de buscar novos pontos comerciais de fora e crescer em relação ao varejo aqui. E essas mudanças que ocorrem no dia a dia do varejo, é muito importante a gente atentar a ela, né? Então os desafios são constantes, as mudanças elas continuam acontecendo no dia a dia. Então é importante que o empresário, né, e principalmente do varejo, que mudou muito dos anos para cá, estejam sempre atentos a essas mudanças. E vocês pensam também na loja online, na venda à distância, ou ainda não é uma... Desculpa, não te respondi sobre a loja 24 horas, sim, depois sim. eu vou responder. 24 horas, né? Isso aí também eu fui conhecer alguns locais onde funcionava o supermercado 24 horas, Belo Horizonte tinha, Curitiba tinha a rua 24 horas. Aí nós falamos, por que não Juiz de Fora abrir uma loja 24 horas? E aí nós fizemos uma experiência que deu muito certo, né? E a gente abriu a loja 24 horas, que todas as pessoas já tinham hábito. Eu lembro do Rafael, do Rafas, que alguém pode ter lembrado aqui, que ele passava lá todo dia. Eu costumava encontrar com ele, que eu levantava cedo, ia para a loja lá, 5h30, 6 horas da manhã, e estava lá fazendo as suas compras e lanchando. Então, vários profissionais liberais, médicos, que frequentavam a loja na madrugada. Então, assim, a felicidade era muito grande. As pessoas que não tinham durante o dia iam na madrugada fazer sua compra. Agora, respondendo sobre a loja online foi uma necessidade, às vezes, que os supermercados tiveram, né, para poder crescer em venda durante a pandemia. Nós até fizemos uma experiência, só que varejo tem um custo muito alto para a venda online, varejo alimentar. Margens são muito apertadas e o custo de uma venda de uma loja online é caro. Hoje nós vimos aí que muitas empresas que entraram saíram da venda online. Não há hoje no mercado brasileiro uma necessidade, no nosso ponto de vista, de ter uma venda online. As pessoas gostam de ir no supermercado, ainda bem. Você vê que eles se sentem felizes. Eu acho que a experiência de compra nas lojas físicas é o mais importante, é o que a gente procura oferecer, né? Uma variedade maior de produto, um atendimento melhor possível. A gente peca
mas a gente procura treinar os nossos colaboradores para atender da melhor forma os nossos consumidores. Então a gente cria fidelidade com a compra nas lojas físicas. As lojas online, elas não criam fidelidade. Eu queria, Jovino, pegar 2 pontos que foi citado agora há pouco, a questão da loja 24 horas e essa questão da fidelidade. Por que eu digo isso? Apesar do grupo ter várias bandeiras e ter um padrão de mercado muito claro, um objetivo de mercado muito claro, para quem frequenta as lojas, os mercados, como eu frequentei desde muito novo e todo mundo de Juiz de Fora frequenta, percebe que cada loja de bairro tem uma característica muito peculiar para atender aquele perfil de consumidor do entorno. Isso também é levado em consideração quando você pensa uma loja, você estuda aquele mercado, por exemplo. Eu frequentei muito o Bahamas Mané Honório. Você vê que ele tem um perfil para atender aquele grupo. Você vai, por exemplo, no supermercado do São Pedro, tem um perfil diferente para atender aquele grupo. Há um padrão, mas também, a meu ver, tem essa preocupação com a comunidade do entorno. É dessa forma que é de fato planejado? Está aí o sucesso do Bahamas? Às vezes a gente abre uma loja igual a outra, mas a gente costuma fazer uma adequação dependendo do consumidor, principalmente no mix de produto, né? Que tipo de produto que cada consumidor quer encontrar naquela loja. Então a gente procura atender as necessidades. A marca, né? Hoje quando você sai para o interior, por exemplo, você vai para Viçosa, você tem umas marcas tradicionais, você tem indústria local ali, que vende um tempero, que vende um doce de leite, Viçosa, por exemplo. Lá a gente tem que ter esse produto, tem que respeitar. Isso faz parte da fidelização do cliente, sim, como você disse agora. Você tem que respeitar e tem que incentivar a indústria local. Então nós fomos para Uberlândia, nós lá conseguimos vários fornecedores que nós não comprávamos aqui de Juiz de Fora. Hoje até fornece para Juiz de Fora e assim vice-versa. Tem fornecedor de Juiz de Fora que leva suas mercadorias para lá também. Então eu procuro adequar a cada modelo de consumidor, cada tipo de consumidor. Você abre uma loja Empório, que tipo de vinho que o consumidor procura na loja? Aquilo que mais vende, você vai adaptando. Aquilo que não vende, você vai retirando do mix e colocando novas marcas. Então, é uma mudança constante, não tem um mix assim, por exemplo, hoje eu trabalho com 7 mil itens numa loja, não. Amanhã pode ser 900, depois pode ser 700. A gente estuda muito o perfil do consumidor próximo à nossa loja. Então, a gente procura ter um modelo de loja para cada momento de consumo. Então, as pessoas podem ir, né? A gente tem lojas de empório, por exemplo, que as pessoas vão para comprar um produto melhor qualidade, um importado, que é um atendimento mais personalizado ali. Você tem uma loja de empório que presta um pouco mais de serviço e tem produtos diferenciados que às vezes você não encontra numa loja de bairro. Nós estamos entrevistando o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa JF Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos. E nosso convidado para a entrevista é o jornalista Renato Salles, da Tribuna de Minas. Então vamos retomar a nossa conversa, né, Jovino? A gente estava conversando aqui. Hoje o Bahamas tem mais de 70 lojas em várias cidades de Minas Gerais. O Bahamas já pensou em investimento em outros estados para fora de Minas, Jovino? Sim, já fizemos estudo em relação à abertura. Quando nós fomos para o Triângulo, há 11 anos atrás, nós fizemos um estudo para o estado de Goiás. Mas naquele momento não foi possível em questão tributária. Hoje, os Minas Gerais, Goiás, São Paulo, restringe muito. Então, a circulação de mercadoria entre esses estados já dificulta um pouco, porque são impostos diferenciados em cada região. Então, precisávamos montar uma estrutura comercial fora do estado, e naquele momento não foi possível. Mas continuamos pensando no futuro, quem sabe a gente possa abrir, expandir além das Minas Gerais. Já que a gente está falando de Triângulo, né? Queria que o senhor fizesse uma comparação, como é que é a Zona da Mata em relação ao Triângulo,
né, já que a gente está em Juiz de Fora, são zonas muito diferentes, a Zona da Mata muito mais empobrecida em relação ao Triângulo. Como é que o senhor, como empresário, poderia fazer essa comparação dessas duas regiões de Minas? A região de Juiz de Fora é uma região que a gente já conhece, né, há 40 anos. Então, para nós é muito mais fácil negociar e entender o varejo aqui. Esse lado econômico, pobre ou rico, consome do mesmo jeito. Às vezes é mais fácil vender para o consumidor que tem de baixa renda do que de alta renda. E muitas vezes são mais exigentes. Então isso não faz muita diferença para nós, não. Por isso nós temos vários modelos de loja para atender todo tipo de público. Então todo tipo de público é bem-vindo em qualquer uma das nossas lojas. Então não há distinção em relação a quem tem e quem não tem poder econômico. E em Uberlândia, é claro, é uma cidade que evoluiu mais do que a Juiz de Fora nos últimos anos, muito em função do agronegócio. Então a gente enxergou essa oportunidade, quando nós fizemos um estudo há 12 anos atrás, de implementar essa regional lá. Está mais difícil que aqui, porque, como eu falo, é um aprendizado, a gente está aprendendo a conhecer os consumidores lá. Não é um lugar, uma área consolidada como é Juiz de Fora e região. Então, Juiz de Fora, a gente domina o mercado. Lá também, hoje já somos o maior supermercado da cidade, né? Mas temos ainda muito que crescer e desenvolver lá. Nosso negócio, por exemplo, aqui na região da Zona da Mata, responde por 70% do nosso negócio, e lá apenas 30%. Então, lá, o ano passado fizemos um investimento na compra de um centro de distribuição lá. A expectativa nossa é que agora, a partir dessa compra do centro de distribuição, a gente consegue acelerar um pouco mais o nosso crescimento lá. Quem sabe, dentro de uns 4, 5 anos, a gente esteja mais ou menos equiparado. 50% do nosso negócio aqui na região da Zona da Mata, com sede de Juiz de Fora, e 50% lá na região do Triângulo, com sede na cidade de Uberlândia. Vocês estão mais em quais regiões? Ou só a Zona da Mata e Triângulo? Estão no sul de Minas também? Não, o sul de Minas também é outro projeto que nós temos que está sendo estudado. Esse deve ser implementado talvez aí no ano que vem ou no próximo ano. Já estamos avaliando algumas áreas lá, algumas regiões, algumas cidades. Então é possível que a gente faça. Fica mais fácil para a gente que está mais próximo aqui na nossa região, no nosso centro de distribuição. Então lá seria a próxima etapa nossa de crescimento. Jovino, você disse agora há pouco que o perfil socioeconômico das diferentes cidades do estado, eles estão abarcados, abraçados já pelo perfil das lojas do Bahamas. Eu queria repisar isso um pouco mais, porque a gente está falando de economia, mas não dá para falar de economia sem falar de política. Uma coisa não está dissociada da outra, né? A gente tem desde janeiro um novo governo, é um governo que, pelo menos no discurso, nas promessas de campanhas, faz acenos às classes mais pobres, as classes C, D e E. Inclusive foi mote de campanha do presidente Lula que ele quer botar carne na mesa do brasileiro, que ele quer que o brasileiro volte a comer o churrasquinho no final de semana. Enfim, são acenos feitos e as políticas ainda estão sendo desenvolvidas. Sob essa ótica, sobre esse aceno feito por esse novo governo, que diz querer colocar os mais pobres no orçamento, dar maior poder de compra para essa parcela grande e significativa da população, talvez a maior parcela. Enfim, isso muda de alguma forma a forma de atuar do Grupo Bahamas. E também eu queria saber um pouco de você, do ponto de vista político, como você vê esse tipo de aceno. Nós somos empresários supermercadistas sempre otimistas, né? Então isso para nós realmente vai melhorar bastante. Nós tivemos uma queda de consumo de commodities, né, e de produtos de proteína no Brasil. No primeiro momento a carne de boi caiu demais, foi substituída por carne de frango ou carne de suíno. Mas nesse momento o que a gente vê é uma queda pequena de consumo em todas as proteínas. Então as pessoas ainda não reagiu, o governo ainda não fez aquilo que prometeu. As pessoas não começaram, não retornaram às compras de proteína como compravam antes. Então hoje se vende mais massas, né? Vende mais arroz com feijão, está sendo um pouco mudado. Então estão substituindo por outro produto e não por proteína, porque a proteína ainda está cara, está difícil. Então nós precisamos ser otimistas e esperar que o governo realmente faça de fato aquilo que prometeu nas campanhas. E a gente sempre tem que acreditar, né? A mudança tem que vir para melhor. E a gente tem que apoiar, tem que acreditar. Nesse ponto eu sou muito a favor, independente de quem se elegeu. Nós temos que apoiar quem de fato governa o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Mas eu imagino que o seu planejamento esteja além do aceno feito pelo governo federal, né? Você está mais palpado também na realidade, que é isso que você está falando agora. Você está percebendo que ainda não houve, de fato,
esse boom de maior poder econômico dessas classes mais baixas? A gente tem que fazer o nosso trabalho, né? Procurar entender, procurar negociar melhor com os fornecedores para reduzir custos, em alguns momentos reduzindo até as nossas margens de lucro, para dar a opção melhor. Então, o que cresceu esse ano de muita venda foi ovos, né? Ovos, eu acho que é o tipo de proteína que o consumidor comprou. Da carne. É uma substituição da carne. Então, o ovo cresceu demais, mas o preço também não está tão acessível assim, como poderia estar, né? Então, nós temos que procurar adequar a necessidade do consumidor e tentar fazer o melhor. Então, da nossa parte, do varejo como um todo, a gente busca essas alternativas junto com o fornecedor. Mostrar para ele que tem que reduzir custos e que nós também podemos fazer uma cota de sacrifício, que é reduzir as nossas margens, para que mais pessoas possam consumir as proteínas que são necessárias no dia a dia da nossa população. Maria, você me permite, eu queria avançar um pouco nesse tema. Falando de economia e política, Jovino, eu imagino que a expertise do Bahamas seja vasta. Vocês começaram na década de 80, quando o país enfrentava uma hiperinflação, ainda no fim do governo militar. Depois tivemos plano Sarney, plano Collor, confisco do Collor e mais recentemente a pandemia da Covid-19, que deixou estragos para muitos empresários, para muita família, para muita gente, né? Enfim, de todos esses percalços pelo qual o grupo passou nesses 40 anos, tem algum momento que você elenca como mais difícil e que pode ser usado como exemplo agora para a gente tentar sair dessa estagnação econômica que a gente vê em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em todo o país? A fase mais difícil da nossa empresa foi no ano 2000, onde a gente procurava vender muito, mas sem controlar os nossos custos, as nossas despesas. Então chegamos a um ponto que nós contratamos consultores, diversos consultores disseram para a gente que naquele momento não tinha jeito, nós tínhamos que pedir na época concordata. Né? Mas assim, eu junto com o meu sócio, chamei ele no canto e falei, olha, nós chegamos até aqui sem muito controle do nosso negócio. Então a gente precisava melhorar o controle. Se chegamos até aqui e temos o que temos hoje, a gente não pode desistir no meio do caminho. Então a gente procurou uma empresa que pudesse nos auxiliar em termos de negociação, principalmente com o imposto. Nós tínhamos o imposto federal, o imposto estadual atrasado. Nós até aquele momento não tínhamos atrasado nenhum e não atrasamos até hoje nenhum pagamento de um colaborador. Então nós tínhamos o colaborador do nosso lado querendo lutar junto com a gente, né? Então nós procuramos priorizar algumas partes e naquela época nós priorizamos o funcionário para não deixar atrasar, priorizamos o fornecedor. Fornecedor é super importante também, ter uma boa relação, que é fornecedor que nos fornece os produtos no dia a dia para que a gente possa também atender os nossos consumidores naquilo que ele precisa no dia a dia. E de lá para cá a gente procurou nos organizarmos mais. Aí criamos diretoria, buscamos pessoas fora do mercado, porque a gente achava que era só vender e o controle ficava para trás. Então levamos um susto muito grande e aprendemos com ele. Então foi o ano pior da nossa empresa. E acho que coincide também com o momento econômico do Brasil, né? Que no final dos anos 2000, que você citou, era o segundo governo Fernando Henrique, o real deu uma patinada naquele momento, o Brasil buscou ajustes fiscais junto ao FMI e depois teve um boom de commodities que coincidiu com essa maior profissionalização do grupo e esse crescimento paulatino que vocês tiveram. Né? Perfeitamente, foi isso que aconteceu. E eu lembro de uma frase antiga, que muita gente fala que é do Sam Walton, fundador do Walmart, que ele falava que tinha 2 melhores negócios no mundo, né? Que um era o segundo era um supermercado mal administrado e o primeiro bem administrado. E eu tive pensando essa semana, eu falei, essa frase não serve para os momentos atuais, né? Então você tem que ter, o segundo tem que ser um supermercado bem administrado e o primeiro tem que ser administrado com excelência. O mal administrado hoje não se mantém no mercado. Então isso serviu de exemplo para mim também. Então hoje uma empresa, não importa o tamanho dela, seja grande, seja pequena, média, ela tem que ser bem administrada. Os empresários têm que fazer conta, têm que ter sua contabilidade em dia, a sua receita financeira. Hoje, com taxa de juros altíssima, como está aí, pagando 14%, 15% de juros ao mês, ninguém sobrevive pagando esse juro. Então tem que tomar muito cuidado com as suas despesas, o seu custo financeiro. Então esse é hoje não, o varejo não aceita amadores, tem que ser profissional, tem que procurar aprender cada dia mais.
É muito difícil ser empresário no Brasil ainda, Jovino, ainda em desafio para ser empresário, e queria que você falasse um pouco também do faturamento, né? Já que a gente está falando de todas as dificuldades, o planejamento do faturamento para 2023 e fazer uma comparação no pós-pandemia, se vocês, né, têm um crescimento grande do Bahamas nos últimos 4 anos, eu queria que você falasse um pouco disso, do faturamento e do que é o seu empresário. Eu não poderia dizer, eu até falei no início que é difícil, né? Mas para mim, particularmente, eu acho que ser empresário no Brasil não é tão ruim. Senão eu estaria falando, o que eu consegui fazer até hoje, o que a nossa empresa cresceu, eu estaria falando assim, como é que é ser empresário ruim se a empresa cresceu? Hoje é uma empresa que fatura quase 4 bilhões no anual, a gente tem uma expectativa de crescer em torno de 20% ao ano. Esse ano, no primeiro quadrimestre, está um pouco difícil, porque a economia realmente não reagiu conforme os esperavam, mas a gente tem uma expectativa que ela reaja agora no segundo semestre desse ano. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga fazer em 4 anos aquilo que nós fizemos em 40 anos. Então, é um desafio muito grande, a gente está sendo apoiado principalmente por os nossos colaboradores. Então, a gente criou esse desafio, nós estamos premiando os nossos colaboradores também, caso essa meta seja alcançada. Se não for alcançada na sua totalidade, eles vão ter uma participação, um prêmio que nós vamos pagar no final do mês. E a gente está estreitando um pouco mais a relação com fornecedores. Então, chamando os fornecedores para negociar. Então, esse desafio não é só do Bahamas, é desafio de todos, inclusive dos nossos consumidores, né? Que a gente procura atrair mais consumidores, é claro, compensando eles com a ida no Bahamas, né, com melhores condições, melhor atendimento, melhor preço, para podermos alavancar essa venda que a gente almeja. Então, hoje, 4, a gente espera que em 2025 a gente fecha com, 2026 a gente fecha com 8 bilhões de reais no nosso faturamento. Marisa, deve estar correndo para fechar o bloco, mas eu queria pegar 2 pontos que ele falou bem brevemente. Jovino, você falou agora há pouco sobre a questão da taxa de juro e também falou que tem um objetivo de um crescimento nesse ano ou no hiato de 12 meses de 20%, para chegar numa meta até de dobrar o que foi feito até aqui em 40 anos. Nesse ponto específico, nessa meta mais de curto prazo de crescimento de 20% no hiato de 12 meses, essa atual taxa de juros é um problema? Eu pergunto isso porque ela hoje, no começo, começou sendo criticada por uma postura mais isolada do presidente, mas hoje já há ecos em vários setores da economia brasileira. Você faz coro com quem critica a atual taxa de juros de 3,75%? Eu acho que essa taxa é um absurdo mesmo, né? Para quem quer crescer, para quem desenvolver, né? Para quem quer bater recorde de produção, hoje que isso aí dificulta muito a vida do empresário. Existem alguns financiamentos ainda, né, como o Finame e outros aí que a gente consegue uma taxa um pouco mais barata, subsidiada, mas é só isso. Então, qualquer hoje construção que você tem que fazer, investimento em obra, ela está muito cara, né? E você depender de banco para poder financiar o seu crescimento, realmente é um risco muito grande hoje. Então, a gente teve que dar um freio na parte de construção de obra. Nós falávamos aí no metro quadrado que aumentou, mais que dobrou nos últimos 4 anos aí o custo da construção civil. A gente vê que o nosso setor não foi tão prejudicado, mas a construção civil em si, ela está hoje sofrendo por uma crise. Está difícil vender apartamento, está difícil as pessoas conseguirem financiar. É aquilo que eu falei, eu acho que o setor de alimentos ele sofre menos com isso, com a inflação, né, com as taxas de juros, porque as pessoas mudam-se o hábito, troca de marca, compra outro produto, mas estão consumindo menos que poderia consumir. Então isso aí é realmente uma trava para o setor alimentício hoje. Estamos conversando com o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o último bloco.
Estamos de volta com o programa JF Entrevista, neste último bloco em que estamos entrevistando o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos. Quem começa este bloco fazendo a primeira pergunta é o jornalista Renato Salles. Pois é, Marisa, eu queria voltar num ponto que eu já falei aqui na nossa conversa com o Jovino, que eu citei várias vezes, Jovino, que o Bahamas hoje é um grupo muito grande, que tem várias bandeiras para atender diversos segmentos da sociedade, da cidade e de todo o estado, enfim. Talvez um projeto mais recente seja o Bahamas Express, mas eu queria que você explicasse para a gente como é que foram desenvolvidas todas essas bandeiras. Tem alguma agora que é o carro-chefe, que o Grupo Bahamas tem uma preocupação maior? Enfim, queria que você explicasse para a gente como é que é esse planejamento feito pelo grupo. A nossa origem é de bar, depois mercearia. Então hoje o que se amelha mais com o que nós começamos no passado é o mercado. São lojas menores de bairro, como Santa Luzia, o Poço Rico, são lojas menores que atende mais aquela região, aquele bairro. Depois a gente passou para um supermercado, são lojas de médio porte, que está entre o mercado e o hipermercado. O hipermercado hoje nós temos 4 lojas em Juiz de Fora. Nós temos a São Vicente, que foi o primeiro hipermercado que nós abrimos, depois Mané Honório, depois Getúlio Vargas, e agora recentemente nós construímos numa área ao lado onde era um supermercado, em São Pedro, que a gente considera também como hipermercado. São 4 lojas. Que é esse projeto, o Pátio São Pedro? Explica pra gente que projeto O Pátio São Pedro, ele, como a gente tem em outras cidades, até mesmo de fora, nós chamamos de pátio por questões comerciais daquilo que agrega ao supermercado. O Pátio São Pedro, a loja onde era antiga, a loja do Bahamas, vai se tornar um centro comercial. Se assemelha ao que a gente vê no São Vicente hoje? Exatamente. Pátio, lá chama Pátio São Vicente. E Mané Honório também chama Pátio Mané Honório, que tem aquelas lojas ali, que o Bahamas ancora, e aquelas lojas satélites que atendem também o consumidor ali, como lanchonete, como farmácias, loterias, esse tipo de coisa que tem. Então lá vai ser feita essa loja, que é do hipermercado Bahamas de São Pedro. E depois nós temos outras lojas que foram criadas com o tempo, que é o Empório Bahamas, que é uma loja um pouco mais sofisticada, uma loja que atende um público diferenciado, mas assim, eu não gosto de falar público diferenciado, eu digo o consumidor em outro momento de compra, eu acho melhor falar assim, porque a gente vê consumidor de várias faixas de renda comprando ali naquele momento que necessita de um produto diferenciado. Ô Jovino, o empresário tem também a sua grande responsabilidade social. Queria falar um pouco como é que o senhor encara isso, com os projetos sociais do Bahamas e também os projetos na área esportiva. A gente tem a Copa Bahamas, que é a maior Copa de futebol amador do Brasil. Fala um pouco dessa responsabilidade também. A gente sempre pensou na comunidade. Eu acho que a gente, em vez de estar gastando dinheiro com muita publicidade, muita propaganda, eu acho que aquilo que mais fideliza o consumidor é ele lembrar da marca em algum momento desse aí que o Bahamas faz. E a gente faz isso com muito prazer, com muita vontade. Eu sempre fiz assim. Eu acho que a gente tem que dar retorno ao consumidor ali, à comunidade, te apoia em vários momentos, Então a gente tem troco solidário, tem a Copa Bahamas, tem a parte esportiva, mas tem a parte também solidária. Esse ano, por exemplo, nós fizemos uma campanha de aniversário solidário, onde nós atingimos quase 200 toneladas de mercadoria, 170 toneladas, e que nós recebemos do consumidor que doou em nossas lojas, e nós doamos mais 170 toneladas para diversas entidades que nós temos em todas as cidades onde nós atuamos. Então teve um movimento muito grande da comunidade também nesse sentido. Então foi uma felicidade muito grande. Então o Bahamas ficou muito feliz de poder fazer essa doação. Eu acho que isso vem, de uma certa maneira, o retorno disso aí é melhor do que qualquer publicidade que se faça. Então esse reconhecimento é muito grande com a comunidade. Agora, isso ajuda também a fidelizar a marca no consciente do juiz-forano, porque o Bahamas é uma marca que está presente no dia a dia da cidade de forma indelével. Você citou, Jovino, que há uma preocupação muito grande com essa prestação de conta social, talvez não tão grande com a publicidade, mas a publicidade também está sempre presente. Por exemplo, vem na minha cabeça a música do aniversário do Bahamas, a figura do Nerso da Capitinga linkada ao grupo, enfim. Como é que foi essa construção de marca? Que você é uma marca muito consolidada na cidade, top of mind, é sinônimo de Juiz de Fora, que está até rompendo a fronteira da cidade.
Mas como é que foi esse trabalho de consolidação da marca Bahamas como marca mesmo, de fato? Renata, a propaganda sempre foi a alma do negócio, né? O ditado antigo que a gente tem que levar até hoje. As formas de se fazer a propaganda é que mudam, né? Hoje você tem internet, você tem diversas... A gente não abre mão da propaganda do passado, como rádio, televisão, jornais. Tenta ser presente em todas as mídias possíveis, né? Isso ajuda realmente a empresa a ser conhecida. Mas eu acho que os projetos sociais são mais fortes ainda. Então, o Bahamas, eu acho que ele cresceu e a comunidade, ela sente como se fosse dela, o Bahamas. Então, existe o pertencimento. A gente vê as pessoas indo de loja, o meu Bahamas. Semana inauguramos lá em Benfica, reinauguramos a loja com uma bandeira. Quantas pessoas vieram perto de mim agradecer, porque estava de volta ao Bahamas dela. Então, assim, eu senti assim, tem vários sócios aqui no negócio. E eu me sinto bem disso aí, das pessoas acharem assim, é dela. Como tem um colaborador que tem esse sentimento de pertencimento, também os nossos clientes têm. Então, as pessoas falam com orgulho do Bahamas em qualquer lugar. Então, se alguém sai daqui, vai viajar, fala, pô, lá na minha cidade tem o Bahamas, lá, a nossa empresa lá é o Bahamas. Isso é muito bacana de ouvir. E deve ser um baita desafio conseguir construir essa identidade, que a identidade da cidade realmente é muito grande com o grupo, fora de Juiz de Fora, né? Embora vocês tenham um crescimento consistente, principalmente a partir da Zona da Mata, Triângulo de Minas, já está mirando o sul de Minas, mas deve ser um desafio maior construir essa identidade local que vocês têm aqui em Juiz de Fora, né, Juiz? Sem dúvida nenhuma, né? Juiz de Fora, onde nós começou, 40 anos, não é pouco tempo, né? E nessa cidade onde nós atuamos, a gente procura também fazer um trabalho parecido com o que é feito aqui em Juiz de Fora. Então, apoiar as comunidades também, as festas locais, a gente está envolvendo em alguns eventos, isso faz também com que a gente consiga ser um pouco mais conhecido e mais querido e mais fidelizado nessa cidade. Então, várias cidades onde nós atuamos hoje, nós somos Top of Mind também, são a marca mais conhecida. Ô Jovino, com tantos anos de dedicação, né, a Juiz de Fora e a questão empresarial, o senhor já teve muitos convites para entrar na política, tem vontade de entrar e apoia os empresários que entram? Olha, na verdade, eu já senti um pouco a vontade, mas minha esposa, a Marta, que vai estar ouvindo aqui, ela falou assim, ó, primeira coisa que vai acontecer quando você entrar na política, eu vou pedir o divórcio. Ela briga assim comigo, porque sabe quanto é sacrificante para o político. Então eu admiro o político, tem pessoas que criticam, eu admiro, porque as pessoas elas trabalham muito e eu vou ser bem sincero, acho que ganham pouco. Tá? Se for o salário que ganha, e muitas pessoas receberiam numa empresa privada mais do que o salário que recebe na política. Mas eu acho que é um gosto, uma vontade que tem, né? Os empresários de entrar na política, eu admiro o empresário que entra na política também. E apoia. O barulho da mosquinha azul, né? É. Ele já zumbiu no seu ouvido. Teve algum momento que isso foi próximo de acontecer, Jovino? E indo além, você descarta que possa acontecer no futuro, mesmo com a sua mulher botando a ressalva e tal, você descarta que isso pode acontecer no futuro? Eu acho que eu não estou mais nesse momento, não. Eu apoio, mas eu estou fora da política. Acredito que eu não vou entrar na política, não, porque eu acho muito desgastante. Desgasta, inclusive, a imagem. Podendo desgastar até a imagem da própria empresa. Então, o empresário é muito corajoso, ele coloca a cara a tapa ali. Então, eu já vi vários empresários quebrarem a empresa por se meterem em política, né? Se envolverem em política. Então, assim, é muita coragem, mas a gente tem que admirar e apoiar. Eu acho que o empresário tem muita coisa, muita experiência também para ajudar a administrar, principalmente em cargos executivos. E a gente está falando da política institucional, né? Mas quando você faz ações sociais, como você citou vários exemplos aqui, quando você tem um projeto de expansão, como o grupo tem, isso também é uma forma de fazer política e devolver de alguma forma esse trabalho para a sociedade. Né? Perfeito. Eu acredito que nessa forma eu vou estar sempre envolvido. Né? Mesmo na hora que aposentar, eu quero continuar o trabalho desenvolvendo aí em nome da nossa empresa. Já caminhando para o final aí, Jovino, do nosso programa, queria que o senhor falasse um pouco das frases, né, daquilo que o senhor tem como meta, né, na revista está muito clara a questão do trabalho, né? Qual que é o segredo do sucesso? Eu acho que o segredo do sucesso é muito trabalho, muita dedicação, muito envolvimento. Eu acho que isso aí é importante. A gente nunca sabe tudo na vida, a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, saber que não sabe tudo, ouvir as pessoas. Eu tomava decisão no passado, às vezes, sozinho. Hoje eu procuro ter um colegiado, diretores que eu chamo e outros colaboradores também, quando eu tenho alguma ideia, para conversar e discutir, para melhorar, inclusive, desenvolver melhor essa ideia.
né? Eu costumo também dizer que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? As pessoas falam, Jovino tem muita sorte na vida, mas não sabe o que acontece, né, nos bastidores da nossa vida no dia a dia. Eu acho que tem mais trabalho do que sorte. E falando nisso, Jovino, qual o legado que você quer deixar? A gente tem um grande legado, que é o legado profissional, que é o legado empresarial, que é o grupo. É um grupo solidificado que vai além das fronteiras de Juiz de Fora. Mas qual o legado pessoal? Para quem que você quer passar esse aprendizado que você desenvolveu quase como um self-made man ao longo desses 40 anos? Que legado que você quer deixar para as futuras gerações? Primeiramente eu queria deixar um legado de profissionalismo, honestidade, que a gente trabalha com isso aí para os meus filhos e para os outros empresários, as pessoas que estiverem ouvindo a gente, que acompanham a nossa carreira aí como empresário. Então acho que é muito importante a gente ter lealdade, ter honestidade, né? A gente precisa disso, precisa ter uma cabeça que você não queira levar vantagem no seu dia a dia, junto com os seus parceiros, né? Junto com a comunidade, seus clientes. Então acho que isso aí é muito importante a gente ter na vida. Porque mesmo que você não ganhe muito agora, você vai ganhar lá na frente. Então é muito importante pensar assim. Saber dividir também, né? Porque a gente não cresce sozinho. Então saber dividir com seus colaboradores, com a comunidade, com a família, isso é importante. Obrigada, viu, Jovino, por essa entrevista. Obrigada, Renato, por essa participação. Então nós estamos encerrando o JF Entrevista. A gente se encontra na próxima semana e vocês conseguem acompanhar na íntegra o programa no canal 35.1 e também nos nossos canais no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana.